E aí, pessoal, bora falar de um mundo invisível que está ao nosso redor o tempo todo? Hoje a gente vai mergulhar no que acontece exatamente quando um fluido, tipo o ar, encosta numa superfície como a asa de um avião. Esse fenômeno é a convecção, e ela está em tudo, desde o resfriamento do seu computador até o clima do nosso planeta. Vamos desvendar esses segredos camada por camada. Olha só nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que são essas tais de camadas limite. Depois, vamos comparar as de velocidade e de temperatura. Aí, segura firme que vamos dar uma olhada na linguagem matemática que descreve tudo isso. Para fechar, vamos ver uns atalhos bem poderosos e, finalmente, como tudo pode ir do suave ao caótico num piscar de olhos. Preparados? Então vamos lá! Bom, vamos começar pelo básico. Imagina o ar ou a água passando por uma superfície qualquer. O que acontece exatamente ali, naquele ponto de contato? A resposta para isso está num conceito fundamental chamado de camada limite. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão, a que guia toda a nossa conversa. Pode até parecer simples, mas a física que está por trás disso é, sério, fascinante. O fluido não sai simplesmente deslizando por cima. A superfície tem uma influência enorme sobre ele, mesmo que seja só numa região bem pequena. E aqui está o conceito-chave, a camada limite. Pensa nela como uma zona de influência. Bem coladinho na superfície, a velocidade do fluido é zero, isso mesmo, zero. Ele meio que gruda ali por causa da viscosidade. Conforme a gente se afasta um pouquinho, a velocidade vai aumentando, até chegar na velocidade total do fluxo. Toda essa mudança acontece dentro dessa camada superfina. Agora a coisa fica mais interessante. Esse conceito de camada limite, na verdade, tem duas personalidades, duas caras. Uma delas é definida pela velocidade do fluido e a outra pela temperatura dele. Elas estão super conectadas, mas o que causa cada uma é diferente. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. A camada limite de velocidade nasce do atrito, sabe? Do arrasto viscoso. Isso cria diferenças de velocidade e resulta numa força de arrasto na superfície. Já a camada limite térmica, bom, o nome já diz, é sobre transferência de calor. Ela cria diferenças de temperatura e resulta em fluxo de calor. São as duas faces da mesma moeda, de verdade. Essa é uma ótima pergunta para a gente pensar. Por que elas não ficam fininhas para sempre? A resposta é que a influência da superfície vai se acumulando. Quanto mais o fluido escoa, mais fundo os efeitos do atrito e do calor penetram no fluxo e isso vai, literalmente, engrossando as duas camadas. Beleza? Já entendemos a física da coisa. Agora, vamos ver como os físicos descrevem isso de um jeito preciso. E não se assuste com as equações que vêm por aí. Pensa nelas como se fossem a gramática que permite a gente ler e escrever a história completa do que está acontecendo com o fluido. Para a gente entender o movimento do fluido, a gente precisa pensar nas forças que estão agindo. A física descreve esse balanço com a equação do momento. Parece um bicho de 7 cabeças, mas no fundo ela é a segunda lei de Newton, só que aplicada para fluidos. É ela que nos ajuda a prever como o fluxo vai se comportar. Vamos ver o que tem dentro dela. Basicamente, essa equação equilibra três coisas. Primeiro, a inércia, que é a teimosia do fluido, a tendência dele de continuar se movendo como estava. Depois, tem a força de pressão, que é o que empurra o fluido para frente. E, por fim, a viscosidade, que é o atrito interno do fluido, a meleca que resiste ao movimento. É o balanço entre essas três que define tudo. Certo, já falamos do movimento, mas e o calor? A energia térmica não fica parada, né? Ela pega uma carona com o movimento do fluido e também se espalha por ele. E a equação da energia é a ferramenta que nos permite rastrear exatamente para onde esse calor todo está indo. Aqui os mecanismos principais são, primeiro, a advecção. É basicamente o calor sendo carregado pelo fluxo, como se estivesse pegando uma carona. Segundo, a condução, que é o calor se espalhando de molécula em molécula, de vizinho para vizinho. E por último tem a dissipação viscosa, que é o calor gerado pelo próprio atrito do fluido. Esse último efeito geralmente é tão pequeno que a gente pode ignorar na maioria das vezes. Ok, e resolver essas equações todas pode ser um trabalho gigantesco. Mas e se existisse um jeito de pegar a essência delas e resumir em números mais simples? É exatamente aqui que entra a magia da similaridade, usando o que a gente chama de parâmetros adimensionais. São verdadeiros atalhos. O primeiro, e o mais famoso de todos, é o número de Reynolds. Pensa nele como uma queda de braço entre a inércia, que quer manter o fluido se mexendo, e a viscosidade, que quer frear tudo. O vencedor dessa briga vai dizer se o fluxo é comportado e suave ou se é uma bagunça caótica.
Em seguida, temos o número de Prandtl. Lembra nas nossas duas camadas limite, a de velocidade e a de temperatura? O Prandtl compara as duas diretamente. Ele basicamente nos conta se o efeito do atrito se espalha mais rápido ou mais devagar do que o calor dentro do fluido. É a ponte que liga esses dois mundos. E para fechar, o número de Nusselt. Esse aqui mostra na prática o quanto a convecção, ou seja, o calor levado pelo fluxo, é mais eficiente do que a simples condução, que aconteceria se o fluido estivesse parado. Um Nusselt alto significa que a gente está transferindo calor de forma muito eficiente. Chegamos na última parte, e aqui a gente vai ver como a mudança no jeito que o fluido escoa muda simplesmente tudo. O fluxo não fica igualzinho o tempo todo, ele passa por uma transformação radical ao longo da superfície. A jornada é sempre essa. O fluxo começa todo comportado, laminar, com as partículas se movendo em caminhos suaves, paralelos. Aí, em certo ponto, ele fica instável, entra em transição e, de repente, explode num fluxo turbulento, todo caótico, cheio de redemoinhos. E essa mudança, pessoal, tem consequências gigantescas. E como a gente sabe quando essa transição vai acontecer? Adivinha? Usando o número de Reynolds. Por uma placa plana, quando Reynolds chega num valor por volta de 500.000, o caos começa a se instalar. É um número que serve como um gatilho para essa mudança física brutal. Essa é a pergunta que vale ouro na prática. Por que a turbulência é tão boa para transferir calor? A resposta está numa palavra: mistura. No fluxo turbulento, os redemoinhos agem como pequenas pás, arrancando o fluido quente da superfície e trazendo o fluido frio para perto de um jeito super agressivo. É muito mais eficiente que a difusão lenta do fluxo laminar. E tudo isso nos leva para a ideia final, a que amarra todas as pontas. Parece que o atrito e a transferência de calor, que a gente tratou como coisas separadas, estão, na verdade, intimamente ligados de um jeito surpreendente. E essa ligação tem nome, analogia de Chilton-Coburn. É uma relação superpoderosa. Ela nos diz que o coeficiente de atrito, que mede o arrasto, está diretamente relacionado com o número de Stanton, que mede a transferência de calor. Ou seja, se a gente conhece um, a gente pode estimar o outro. É a síntese perfeita de tudo que a gente viu hoje. E a gente termina com essa reflexão. O poder dessa analogia é gigantesco. Ela nos permite projetar desde turbinas de avião mais eficientes até sistemas que resfriam nossos eletrônicos de forma mais eficaz. Entender essas camadas invisíveis nos dá o poder de manipular o calor e a energia no mundo ao nosso redor. Fascinante, não é?